Deus, queremos te louvar, Senhor, porque mais uma vez o teu Filho está aqui para nos abençoar através da tua palavra. Deus, e nós queremos ser gratos a ti por tudo, ó Pai, que o Senhor tem usado o teu Filho como ferramenta nesta casa. Ó Deus, as tuas palavras têm nos ajudado a caminhada, nos abençoado, nos direcionado, e fazendo cada dia, Pai, nós cremos, acreditarmos que estamos no caminho certo. E essa noite não será mais uma noite qualquer, mas hoje, ó Pai, o Senhor nos mostrará que desde a nossa fundação, ó Deus, as bases que nós temos usado aqui, tem nos dirigido, nos abençoado e feito de nós criatura tua. Por isso, ó Pai, abençoa a vida do teu filho, abençoa o teu lar, tua esposa, teu filhinho. Ó Deus, traga sobre ele o revestimento da tua unção, para que ele possa nos alimentar esta noite através da tua palavra. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15 e o versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5, é o texto base da nossa reflexão dessa noite. E eu louvo a Deus porque nós temos a oportunidade hoje de mais uma vez ministrar a sua palavra e podemos chegar aqui ao final dessa nossa série sobre as bases, os pilares da Catedral da Família. Eu quero mais uma vez agradecer o pastor Salmo, a pastora Cássia, pela liberdade, né, e a confiança em me permitir trabalhar esses pilares da Catedral, essas bases. Eu tenho certeza que foi bênção para nós até aqui. Amém? E hoje nós vamos fechar falando sobre uma igreja vencedora pela fé em Cristo Jesus. Amém? Que não é uma coisa fácil. Geralmente a gente pensa que é o finalzinho, não é não. Do ponto de vista de Jesus, o final da festa é o mais complicado, né? No final da festa é que a coisa é mais forte. Então, essa última base aqui é muito séria, é muito forte. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito especial, para a gente fechar tudo isso, de um modo que a gente possa concluir tudo num ajuntamento para ficar na nossa mente, que nós somos uma igreja sólida na palavra, uma igreja unida em família, uma igreja santa na adoração, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares e vencedora pela fé em Cristo Jesus. Amém? João capítulo 15, versículo 5, é Jesus falando com os discípulos, e mais uma vez Jesus usa uma expressão que causava pânico nos judeus: eu sou. Essa expressão de Jesus não é por acaso. Quando Jesus faz isso, ele está remetendo os discípulos e o judeu até Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés e diz: eu sou o que sou. Isso é uma tradução pobre, é difícil até traduzir essa expressão no hebraico. É quase como eu sou o que serei, ou eu serei o que sou, difícil até de trabalhar. O que dá a entender para nós que ele é o único ser por completo, de modo que se nós somos alguma coisa, só somos porque estamos nele. Amém? Jesus não usou isso só uma vez, ou várias. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou o pastor. Aí aqui ele crava. Capítulo 15, versículo 5 é decisivo. Olha o que ele diz para os discípulos: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Esse versículo é tão fundamental, é tão importante para a nossa construção de uma teologia de igreja e pessoal, que ele deveria ser uma espécie de textuário da nossa fé, uma coisa que ficasse gravada na nossa mente, algo que ficasse o tempo todo em evidência, para a gente nunca se esquecer disso. Primeiro, definitivamente, que Jesus é, eu sou a videira. Aí ele estabelece uma relação de permanência. Vocês são as varas permanecendo em mim, só que é uma relação de retropermanência. Vocês permanecem em mim e eu em vocês. Não basta que vocês estejam em mim se eu não estiver em vocês, o que é uma relação estranha. Mas quando você olha do ponto de vista da botânica, por exemplo, Jesus vai dizer para os discípulos assim, as varas que estando em mim não dão frutos, são cortadas e lançadas fora. Só que o que faz uma vara frutificar
é o excesso de seiva, a proteína. Então, de um certo modo, essa proteína vaza, passa pelo caule, pelo tronco, atinge o galho e faz dar fruto. Agora, como é que pode alguém estar em Cristo, que tem mais seiva que você puder imaginar, que nunca vai faltar, e não conseguir frutificar? Aí é um mistériozinho chamado parasita. O parasita se instala entre a junção do tronco com o galho, e ele faz uma espécie de caixa 2, um desvio de seiva. Então você, estando no galho, não consegue se alimentar da seiva, porque o parasita rouba, sequestra, desvia o caminho da seiva. Por isso que tem poda, que é o que Jesus está falando nesse capítulo. O Pai vem e poda as que dão fruto, ou seja, ele arranca o parasita, de certo modo machuca, mutila a planta, mas isso vai fazer ter saúde, porque não vai haver desvio de seiva e vocês vão produzir. Por isso que Jesus diz, vocês em mim e eu em vocês. E aí ele vai dizer, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa é a nossa principal base aqui hoje. Nós somos uma igreja pela fé em Cristo Jesus. Estamos inseridos nele. Ele deve ser o foco, ele deve ser o alvo, ele deve ser o centro, ele deve ser o objetivo fundamental, a essência, o propósito. No dia em que Cristo se sentir uma espécie de ente estranho entre nós, essa igreja já não poderá mais ser igreja de Jesus. No dia em que o culto não girar em torno de Jesus, essa igreja não pode ser mais igreja de Jesus. No dia em que eu subir aqui para ministrar, esperando apenas que você me aplauda, eu não posso ser um ministro de Jesus. No dia que eu cantar aqui, esperando que você goste do meu louvor e assuma algo extraordinário, então você é a plateia e não Jesus. Esta igreja é igreja de Jesus. Tudo é dele, todos são dele e nós estamos de pé por causa dele. Amém? Tem um escritor chamado Beasley Murray, que ele disse uma frase tremenda. Olha o que ele escreveu: o Senhor Jesus deixou vago o seu túmulo, mas não deixou vago o seu trono. É ou não é? Jesus deixou vago o túmulo, mas ele não deixou vago o trono. Ou seja, a igreja só é vencedora pela fé em Cristo Jesus. O que é que significa isso? Que qualquer outra alternativa ficará miseravelmente fracassada. Por quê? Porque ela não estará fixada em Cristo. Qualquer outra alternativa de igreja, por exemplo, vamos fazer uma igreja porque tem um processo legal de crescimento, vamos fazer uma igreja porque inventamos um modo diferente de ser igreja, vamos fazer igreja porque fulano fez uma técnica e a coisa funcionou. Qualquer outra coisa dessa pode até fazer crescer, mas não é igreja de Jesus, porque nem tudo que é bom cresce. O câncer cresce e não é de Deus, é ou não é? Então é bom entender de uma vez por todas que igreja só é uma igreja vencedora se essa fé dela estiver em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus que faz isso. As palavras do texto são palavras do próprio Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Só que a gente tenta. Se tem uma coisa que a gente tem feito ultimamente na igreja, é tentar ser igreja sem Jesus. Eu tenho viajado para esse país inteiro, em tudo quanto é lugar que a gente chega, sempre tem alguém numa tentativa maluca de ser igreja sem Jesus. É quase uma sensação de dizer assim, Senhor, o Senhor não está entendendo o nosso tempo, nós já estamos mais antenados que o Senhor. O Senhor ainda usa sandália, a gente usa Nike, é ou não é? Tem muita gente tentando dar um jeito de dar uma pré-configurada em Jesus, e não precisa de nada disso. O sangue de Jesus ainda é eficiente e suficiente para todo aquele que crê. Ele ainda é o centro, ele ainda é a essência, e se a gente pregar que só Jesus, a gente já pregou tudo que o povo precisa para ser e viver. Amém? Isso é essencial para a gente entender. Escuta uma coisa aqui, ó, ter fé em Cristo Jesus é muito mais profundo do que abraçar uma religião que gosta daquele nazareno exótico lá da Galileia. Tem muita gente que segue uma religião porque gosta do jeito exótico do nazareno. O próprio Jesus falou disso na Bíblia, quando ele fala que muita gente o chama de mestre, mas não de Senhor. Tem muita gente na igreja seguindo a Jesus como mestre, porque gosta do que ele fala, gosta do jeito como ele se move, gosta das discussões que ele propaga, mas não quer servi-lo como Senhor. Então, ter fé em Jesus Cristo vai muito além de conhecê-lo como um mestre. Ou seja, a fé em Cristo implica viver como ele viveu. Ou seja, a religião do exótico mestre da Galileia é só um atrativo espiritualista e místico. Ainda tem muita gente que serve a Jesus por causa de atrativos místicos. Porque vem para a igreja, sente uma vibezinha, um arrepiozinho lá, um fogo aqui,
né, um mantra gospel mais para lá, um abracadabra de crente ali, uns ministérios e tal. Faz uma saladinha gospel e acha legal, porque de vez em quando dá né? Ninguém é de ferro, então de vez em quando a gente tenta viver uma espécie de espiritualidade drogadinha, não é legal? Só que a fé em Cristo Jesus é diferente. Ela é uma fé que sai daqui quando o culto termina. Ela vai para casa com você. Ela está inserida na sua vida, no seu cotidiano, naquilo que te faz ser quem é. É uma fé que está com você no banheiro. É uma fé que está com você quando não há maquiagens. É uma fé que está com você quando as agendas são fechadas. É uma fé que permanece quando o mundo já não está mais perto de você. Está sozinho, abandonado, perdido. Essa é a fé em Jesus. Eu quero até o final dessa mensagem que você raciocine toda vez que alguém te perguntar o que é ter fé em Jesus. Você vai além da resposta pré-fabricada e configurada religiosa de dizer é porque eu sou crente. Crente até o diabo é. Crente é todo aquele que crê. É ou não é? A diferença é se você consegue existir dentro da fé que professa. Amém? Isso é extremamente importante. Quando você tem fé em Cristo, escuta isso daqui, ó. Quando você tem fé em Cristo, você passa também a querer ter a fé de Cristo. Uma coisa é ter fé em Cristo, outra coisa é ter a fé de Cristo. É diferente. Isso significa que você passa a buscar os mesmos horizontes que Ele, inclusive amando os mesmos tipos de pessoas que Ele amava e atraía, os intratáveis, os marginalizados, os excluídos, os pecadores. Eu estou lendo um livro recentemente, o escritor falou assim, ó, por mais estranho que pareça, Jesus costumava atrair as pessoas que a igreja costuma repelir. É verdade. Ele disse assim, ó, se Jesus estivesse hoje entre nós, as prostitutas, as pessoas marginalizadas se sentiriam à vontade perto dele. Por que não se sente à vontade entre nós? É estranho como a nossa fé em Cristo afasta as pessoas que ele chamava. Ou tem alguma coisa errada com o nosso sistema, ou o Cristo que pregamos já não é igual ao da Bíblia. É por isso que o escritor antigo dizia que o Cristo do Novo Testamento costuma ser o segredo bem guardado das igrejas. Não é? A gente quase não conta para ninguém. É por isso que até hoje a mensagem que Jesus pregou ainda é nova, talvez porque ninguém resolveu praticar. Muito mais do que ter fé em Cristo, é ter a fé de Cristo. Uma fé que se gasta, que se dá, que transpira, que sai dos púlpitos, que atinge a rua, que mexe com as pessoas, que conversa com gente, que baixa o vidro do carro, que olha nos olhos, que abraça, que sente cheiro de gente, que gosta do ir e vir, que senta no meio das pessoas, que não tem os mimimis gospels da vida. Como é bom a gente entender de uma vez por todas que o Jesus que a gente prega não é um Deus de uma celestialidade distante, com medo de gente. É um Deus que anda com a gente, senta com a gente, conversa com a gente, vive com a gente. Um Deus que gosta de lidar com gente. Eu sou apaixonado por esse Cristo da Bíblia. Escuta isso daqui, ó. A fé em Cristo, ela não é um artigo religioso de uma agenda doutrinária. Ou seja, ela é uma proposta de vida, uma construção da própria história a partir da verdade, da justiça e da graça, dos fundamentos da fé. A minha fé em Cristo não pode ser só um afastamento, longe, distante. A fé em Jesus, escuta bem o que eu vou te dizer, a fé em Jesus Cristo não nos salva só para uma pós-sepultura de alegrias perenes, aquela coisa, depois que eu morrer, graças a Deus. Não é isso que a fé cristã trata. Ela também nos salva para um aqui e agora repletos de eternidade. Sabe o que significa isso? Que eu sou salvo aqui no culto no domingo, mas eu também sou salvo buscando meu filho na escola na segunda-feira. Eu tenho uma santidade no púlpito, mas uma santidade no mercado. Eu consigo ser fiel a Deus aqui e devolver o troco a mais que o caixa me dá. Eu consigo manter-me fiel aqui, mas eu consigo também ser fiel quando eu estou fazendo negócios e não vou enriquecendo ilicitamente e entendendo maracutaias como facilitações da graça. É difícil ter fé em Jesus, não é? Não é uma coisa que acontece da porta para cá, mas é o que acontece daqui para lá. É o que a gente leva daqui. É um caráter transformado, uma mentalidade lúcida. É eu me tornar melhor marido, melhor pai, melhor homem. Você melhor mulher, melhor mãe, melhor filha, melhor sogra, melhor nora, melhor genro, melhor sogro, melhor avô. Por quê? Porque estar perto de Jesus é sempre melhorar. Ou seja, hoje eu não vou pregar para você que o melhor de Deus vai vir. Vou pregar para você que o melhor de Deus é Cristo, já veio e vai fazer você ser melhor do que é. É bem diferente. Fé em Jesus e fé
de Jesus. Está dando para entender? Porque eu disse que ia ser mais pesado, né? É a última, né? Já tem gente até dando glória, graças a Deus é a última. A fé, escuta isso aqui, ó. A fé em Jesus, ela implica numa salvação que não é uma salvação da história. Ou seja, eu estou salvo para sair daqui. É uma salvação para a história. Você não é cristão para sair logo do mundo o mais rápido possível. Você é cristão para salgar o mundo. Porque nós somos agentes de transformação da história nas histórias que a gente se envolve. Ou seja, Jesus não me salva para que eu saia do mundo. Já viu zumbi gospel? Não tem uma espécie de walking dead cristão? Você cumprimenta o irmão, ele fala, não sou do mundo. Morreu quando? Não é verdade? Gente que não tem nenhuma implicação com o mundo, ele fica de longe. Acho que é por isso que você cumprimenta com a paz e nem sente a mão do cara, de tão celestializado que ele está. Não tem gente assim fantasmagórica, pneumática, asmática da fé. Não há uma conversa perto de Deus. O cristianismo exige carne e osso, porque em Cristo Deus viveu assim. Andou com a gente, conversou, uma salvação que não te joga para fora da história, mas que te insere nela, e que de algum modo você consegue melhorar as histórias de quem passa por você, que as pessoas possam contar, a minha história mudou no dia que cruzou com a história daquele crente da catedral, aquele homem, aquela mulher, escrevem novas histórias a partir do chão por onde pisam. Amém? Que você leve isso aqui para a sua vida hoje, que as histórias que passarem pelas suas possam melhorar. Isso é extremamente importante. Agora olha que interessante, a fé em Jesus anuncia que não basta salvar os indivíduos de si mesmos. Eles precisam ser salvos para o próximo. Jesus sempre trabalhou com isso. A salvação não é um projeto de exclusivismo religioso, onde eu me salvando é o que basta, resolvo o meu problema e você que se vire com o inferno. A salvação pela fé em Jesus me torna agente de resgate. Ou seja, eu passo a me preocupar com os outros. Escuta uma coisa aqui, ó. É impossível ter fé e ser individualista. Se você tem fé em Cristo, você olha para o lado. Se você tem fé em Cristo, ajuda alguém. Se você tem fé em Cristo, nunca vai ser centrado em si. Porque quando você se perde na multidão de gente que te abraça, Deus te acha. É espetacular isso, à medida que você vai trabalhando, vai exigindo para os outros. Por exemplo, uma coisa que me encanta, que me realiza, que me faz subir nos púlpitos sempre para falar, é entender que enquanto eu estou fazendo isso aqui, faz sentido para mim tudo que eu venho estudando. Já pensou passar a vida inteira estudando só para mim? Que graça teria isso? Ainda bem que é para você. Agora faz sentido. Fé cristã projeta a gente para os outros, sempre para os outros. Que é para que você saia daqui com a certeza feliz de que alguém, em algum lugar, faz parte desse movimento divino que toca as teias da vida, fazendo vibrar e chegar até você. Isso nos torna, de um certo modo, especiais, porque Deus vem trabalhando conosco num modo muito profundo. Então a gente sai de uma fé egoísta, estranha, antipática, que fica fechada em si. Por incrível que pareça, nesse Brasil de hoje, tem muita igreja trabalhando uma teologia do individualismo. É meu céu, meu milagre, meu hino, minha bênção, minha vitória, e se sobrar, você pega, irmão. É ou não é? E vai para a fila, né? Já viu? Dificilmente tem essa coisa de que é nosso. Só que uma das primeiras revoluções que a fé cristã projeta em nós é gramatical. Quando você chega aqui na igreja, você não é mais eu, agora somos nós. Não é mais para mim, é para nós, porque aqui nada é meu, é nosso. É o Pai nosso, o pão nosso, a palavra nossa, o batismo em nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sempre ministrado por alguém. Não tem autobatismo, eu não vou lá, pego a gravata, desço e volto. Alguém faz comigo. A fé cristã é precisar de alguém. Seja o alguém de alguém. Amém, irmãos? Porque Jesus foi o ninguém que se fez em alguém, o alguém que se fez ninguém, para transformar em alguém o ninguém que nós éramos. Por isso nós estamos aqui hoje, pela liberdade da fé. E tem mais uma coisa, a fé em Jesus não implica numa fuga do inferno e do controle do diabo. Isso aí é só uma hermenêutica pobre, triste e pesada. Quem pensa que é cristão para fugir do inferno não entendeu nada. Se você acha que é cristão só para sair do controle do diabo, tem uma triste interpretação da fé. Escuta isso daqui, ó. Quando nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, nós aprendemos a não demonizarmos as nossas relações, para não sair criando um inferno na vida de ninguém. Ou seja, Jesus tira a sua alma do inferno, mas também tira o inferno da sua alma.
Você está livre para não ser um demônio na vida de ninguém, mas para ser um facilitador de céu na vida de todo mundo. A graça te alcança, a graça te atinge, e o inferno já não te controla, e nem você se transforma no inferno para ninguém. Você antecipa céu. Você faz a comunhão ser plena, você mexe profundamente no coração das pessoas. Ou seja, uma igreja que seja vitoriosa pela fé em Cristo Jesus é lugar de vida. É um ambiente de misericórdia, uma ambiência de restauração, de relacionamentos transformados, de uma nova mentalidade mais lúcida. E ela é também uma igreja de adoração desinteressada. Nós chegamos aqui para adorar a Deus pelo que Ele é, nunca pelo que Ele dá. Nós não fazemos uma moeda de troca. Senhor, eu vou te louvar hoje, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar amanhã. Não interessa. O fato de eu poder louvar já é uma bênção ambulante. Se eu estou cantando aqui, é porque a graça já permitiu o fluir do cântico novo, e eu posso chamar, e tocar, e cantar, e vibrar numa dimensão que só Deus permite. Desinteressados. Olha que coisa tremenda. Somos uma igreja que vence, porque percebe a sua dependência da graça. Aliás, irmãos, a gente aqui hoje poder dizer que num século onde a família está se destruindo, onde casamentos se desfazem de modo tão devastador, e a gente poder dizer, quando o mundo pergunta lá fora, no meio do mundo, alguém pergunta, qual é o nome da sua igreja? E você diz assim, a Catedral da Família, já é um processo tremendo. Já é poder dizer, acreditamos no que Deus acredita, e colocamos isso como o nosso mote, o nosso nome, o nosso alvo. Podem as famílias se destruírem no ambiente inteiro, lá não, porque lá é um ambiente de reconstruções de vida. A gente acredita no casamento, acredita no pai, acredita na mãe, e acredita que um homem e uma mulher geram uma família. É isso que a gente acredita, e acredita ainda de qualquer coisa, além de qualquer coisa, que aqui é um ambiente onde famílias destruídas podem ser restauradas. A fé que pregamos e que vivemos é uma fé de um Deus familiar. Um Deus que é pai, que tem filho, é ou não é? E que trabalha nesses ambientes. Deu para entender? Eu quero mostrar num nível um pouquinho mais profundo algumas coisas que eu acho que são fundamentais para a gente entender o que é uma igreja vencedora pela fé em Cristo Jesus. Primeiro, guarda no seu coração, uma igreja vencedora pela fé em Cristo Jesus é uma igreja que ousa romper com o pragmatismo que existe hoje. É impossível você ser uma igreja vencedora pela fé e ser pragmática. Fica trabalhando com diluição do evangelho. Quer ver uma coisa? Uma igreja que vence pela fé em Cristo Jesus aprende a não diluir a mensagem do evangelho. Ela não tem medo de pregar a verdade, de chamar pecado de pecado, e de dizer que existe morte, e de dizer que existe trauma, crise e problema, porque ela sabe que por mais monstruosas que sejam as dores, existe consolo, então ela prega feliz. É uma igreja que entende, que não capitula diante do pragmatismo. É uma igreja que aprende a não reduzir a mensagem do evangelho a pequenas receitas triunfalistas. Tem igreja fazendo isso à torta e à direita. Sabe o que é isso aí? É uma igreja que torna a Bíblia uma espécie de analgésico divino para suportar a dor de viver. E muita gente que vive de... Já viu aquelas caixinhas da preguiça, da promessa? Não tem? O bicho está todo destruído, detonado, pecador, falando mal de todo mundo, fofoqueiro, caluniador, terrível, na lista da delação premiada. Aí ele fecha o olho na igreja, faz um sinal da cruz disfarçado, puxa, olha que bênção, tu terás vitória. Se tem uma coisa que não existe na Bíblia, é vitória fácil. Até o seu Deus para te salvar teve que descer e suportar uma cruz que você não aguentaria. É ou não é? Toda a nossa vitória custa um preço. Escuta o que eu vou te dizer, aqui na igreja não é nada de graça, é pela graça, e a graça tem um preço. Você está aqui hoje porque Jesus conquistou uma coisa que você não conseguiria, porque Ele deixou até a última gota de sangue pingar no chão. É por isso que você está aqui hoje. Inclusive, as pessoas têm uma visão equivocada do perdão por causa disso. A pessoa acha que perdão, quando eu disse que perdão é pela graça, é tudo tranquilo, ninguém sofre. Muito pelo contrário, perdão tem sempre sofrimento. Porque se você me deve alguma coisa e eu te perdoo, isso não anula a dívida. O que significa dizer que eu assumi a dívida, vai ser pesado para mim. Todo perdão pesa. Evangelho não é uma coisa fácil, light, flex, clean.
É pesado, complicado, difícil, doloroso, o reino do céu é tomado à força, vai ser difícil. Provavelmente a gente vai chegar no céu chorando, porque a Bíblia diz que o nosso Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai ser terrível, mas vai ser tremendo. Graças a Deus, porque nós ainda estamos aqui. Os céus continuam nos abençoando enquanto nós permanecemos fiéis a Jesus. Fé. Ter fé em Jesus. Ou seja, uma igreja que é vencedora pela fé em Cristo Jesus é uma igreja que rompe com o pragmatismo e aprende a vencer a tentação do sucesso a qualquer custo. Até porque tudo que vem a qualquer custo pode custar caro demais. Há muita gente com sucesso a qualquer custo. A igreja genuína não cede à obsessão da prosperidade. A teologia da prosperidade é um negócio monstruoso. O que é uma prosperidade genuína? É a ausência de necessidade. Viver feliz com aquilo que tem e é. O problema é a obsessão doentia da teologia da prosperidade, o toma lá da cá divino, investe que Deus dá, é entender Deus como uma espécie de receita celestial, uma espécie de pregão divino, enquanto estiver rendendo eu estou com ele, faliu eu vou para outro. Pragmatismo religioso que diminui a fé, que dilui a mensagem. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. A nossa vitória não está nos produtos que o mercado religioso vende como se fossem o elixir da felicidade. Nossa vitória está na humildade dependente de Cristo, para entender que não estaríamos aqui essa noite se Jesus não tivesse ido à cruz. Evangelho é cruz, porque sem cruz não tem túmulo vazio. Amém? Uma igreja vencedora pela fé em Cristo Jesus é uma igreja que tem coragem de fazer algumas trocas. Por exemplo, ela troca a teologia do sucesso pela teologia da cruz. Ela sabe que aqui é o lugar onde você tem direito a uma tristeza sagrada. Nem todo dia você vai chegar aqui bombando, detonando nos picos da fé. Vai dia que você vai chegar aqui catando os cacos da própria vida, sofrendo terrivelmente, angustiado, à beira da depressão, às vezes já inserido nela. Só que a igreja sabe que aqui é o lugar da cruz. Então aqui você pode trazer suas dores, suas marcas, seus conflitos, seus sonhos fracassados, as suas angústias, porque aqui na igreja você encontra abraço, encontra cura, encontra vida, encontra uns salmos. A alma aqui pode chorar. Quer ver uma coisa tremenda? Nós fazemos outra troca. A gente troca os tronos pela sarça, pelo avental de serviço. A gente sabe que aqui é outro ambiente, não de competição, mas de celebração, porque a nossa vitória está em Cristo e não nas supostas facilidades da religião. Em outras palavras, a gente tem aqui hoje motivos de sobra para agradecer a Deus, porque estamos firmes em Cristo. Significa que se você estiver vencendo, você glorifica Ele porque Ele permanece do seu lado. Se estiver perdendo, glorifica Ele porque Ele nunca saiu do seu lado. Se estiver morrendo, glorifica Ele porque Ele está do seu lado. Se morrer, glorifica Ele porque aí você está do lado dele. Ou seja, em qualquer tempo, você está livre para dizer graças a Deus, porque eu tenho Cristo e em Cristo eu posso ser feliz. A gente não é perfeito, mas pode ser feliz. Amém? Segunda coisa, guarda o que eu vou te dizer aqui, ó. O que é uma igreja vencedora pela fé em Cristo Jesus? É uma igreja que não perde jamais Cristo como referência. Cristo como referência da igreja. O escritor chamado Joseph Cook disse que uma das maiores necessidades do mundo hoje é a cristianização do nosso cristianismo. Sabe o que ele está dizendo? Que nós vivemos um cristianismo sem Jesus. É estranho isso, porque em muitos lugares onde você vai, a sensação que você tem é que Cristo já saiu da igreja. De igrejas que funcionam como grife religiosa, que funcionam tão bem, tão arrumadinho, tão perfeito, que Jesus não se insere em nenhum lugar. Quer ver uma coisa interessante? Um cristianismo sem Cristo vai produzir uma adulteração da própria esperança, a frustração dos aflitos. Se nós chegarmos aqui hoje com requintes de palavra, como dizia Paulo, sabedoria de palavras humanas, a gente consegue até dar uma certa mexida no emocional da galera, mas não consegue gerar esperança. Esperança só existe em Cristo, porque os nossos melhores anseios falham, as nossas melhores pessoas fracassam, as nossas maiores cabeças também pifam. Eu tenho um amigo que é um gênio fantástico. Uma vez alguém chegou do lado dele, um professor, e começou a falar muito. Nossa, cara, você é o melhor professor que eu já vi, você fala demais, você é muito bom. Quando o cara deu aquela respirada que precisa dar para parar de falar, ele falou assim, é que na minha cabeça e na sua tem um monte de vasinhos. Então, se um deles estourar, eu não lembro nem meu nome mais. Não é? A fragilidade monstruosa. Já pensou nisso?
90% da sua vida são forças que você não controla. Você pode estar normalmente feliz, extremamente tranquilo, caminhando pela calçada, subiando hinos do céu, tropeça, cai, bate a cabeça e morre. Sejam bem-vindos à fragilidade da vida. Não é estranho? Você pode tomar uma aspirina e dar errado. Já viu gente que vai comer um camarão, fica empolado e se tomar cuidado vai parar no hospital? Não é verdade? Faz parte do processo da vida. Crente também sofre, crente também morre, crente também tem problema, crente também sofre acidente, crente também briga em casa, ou não? Crente passa por isso. Eu queria que você guardasse isso aqui no seu coração. No dia que você perder Cristo como referência, vai virar um problema, porque você não vai encontrar mais esperança em lugar nenhum. Um escritor antigo diz que eu saí da igreja porque achei que tinha pouca graça lá, mas eu tive que voltar porque não achei graça em nenhum outro lugar. É verdade. A igreja, ainda que tenha pouca, ainda tem graça aqui. Aqui ainda é um ambiente da esperança. Aqui Jesus ainda é Senhor. Ele ainda manda, Ele ainda domina, Ele ainda é o nosso modelo, a nossa referência. Eugene Peterson, que é um autor que eu gosto muito, ele tem um livro que tem um título intrigante. Olha o título do livro dele: A Maldição do Cristo Genérico. Imagina, quem é o Cristo genérico? Um Cristo genérico. Ou seja, é um Cristo frágil, um Cristo que não inspira respeito, empalidecido pela cultura, apequenado pelos vendedores do sagrado. É aquele Cristo frágilzinho que você precisa de um apoio para ver se funciona. É aquele Cristo que você chega na igreja e diz: Jesus está aqui. Aí o irmão está nem aí, olhando no WhatsApp. Aí você dá aquela bombada, ele veio rodeado de anjo. Olha o anjo aí, irmão. Aí vira um coisa de doido. Os irmãos estão debaixo do banco. É ou não é? Porque um Jesus sozinho não é muito legal, não, mas com escolta celestial, detona. Não é verdade? Um Cristo genérico. O Cristo da Bíblia é diferente, irmãos. É um Cristo que inspira, um Cristo que enche de graça tudo que anda, tudo que toca, tudo que faz. É extremamente importante você guardar isso no seu coração. O Cristo que a igreja prega precisa ser o Cristo da Bíblia. Qual é o Cristo da Bíblia? É um Cristo que é poderoso, que é vencedor, que é amoroso, que é gracioso, que é perfeito, que é eterno e que o que Ele fez na cruz garante a sua salvação. É preciso deixar claro de uma vez por todas que o sacrifício de Cristo na cruz por nós, uma vez por todas, definiu tudo. Não é o que eu faço para Ele, é o que Ele já fez em mim. Deu para entender? Ou seja, você não precisa ser enganado por religiosidades que tentam de algum modo cobrar alguma coisa sobre aquilo que Jesus já fez. O que Ele fez já garante a sua salvação. É por isso que é crer nele. Olha o que Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É preciso renovar a centralidade de Cristo no nosso ministério e no nosso cristianismo, porque uma igreja que é vencedora pela fé, só é vencedora pela fé, se a sua fé estiver depositada no Cristo certo. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Se a nossa fé estiver depositada no Cristo errado, a gente não vence nunca. A gente tem sensações de vencimento, ilusões de vitórias, e isso é mortal. É gente que fica com uma espécie de fé quixotesca, Don Quixote, tentando brincar com vitórias da mente, paranoicas, ilusórias. Agora, se a nossa fé estiver no Cristo certo, não existe luta que a gente não possa vencer. Se a nossa fé estiver no Cristo certo, não existe fracasso que a gente não possa se levantar. Se a nossa fé estiver no Cristo certo, não há demônio capaz de parar a marcha da igreja. Se a nossa fé estiver no Cristo certo, somos uma igreja vencedora. Agora, qual é o Cristo que a gente vê pregando por aí? Eu fiz uma entristecedora pesquisa do Cristo que eu observo nas pregações, nos nossos hinos, principalmente naquilo que a gente canta que é terrível. E eu peguei só 3, para você não ficar daqui deprimido. Mas olha o Cristo que se prega nas igrejas e se canta nos hinos. Primeiro, Ele é um facilitador de recursos divinos. Não é? É um Jesus que vai te ajudar numa mãozinha. Tem até uma espécie de Jesus assim com a mão grande divina. Senhor, meu filho pilantra não estudou para passar na prova, mas o Senhor pode dar uma mãozinha? Que eu conto testemunho depois. Não é? É um facilitador de recursos divinos. Em muitos lugares se prega um Cristo que é um quebra-galho celestial. Ou pior ainda, Ele é um secretário divino. É um Jesus que trabalha para mim. Que a qualquer momento eu posso dar uma birrazinha gospel, fazer umas caras e bocas cristãs, Ele desce o mais rápido possível para me ajudar. É como se eu tivesse o tempo todo manipulando o sagrado a meu favor.
Nem lembro qual foi a última vez que eu gastei um tempo em oração a Ele, agradecendo a Ele. Nem passa pela cabeça qual foi a última vez que eu fiz jejum. Almoço, jantar, essas coisas eu tenho um monte. Mas jejum eu não lembro nem qual foi a última vez que eu fiz. Aí quando eu estou num aperto, num apuro, numa crise, na boca da esquina, quando o diabo está com tudo, aí eu falo, Senhor, cadê o Senhor? Não vai vir me ajudar não? Não é uma relação esquisita? É como um indivíduo que passa a vida inteira bebendo, enchendo a cara todo dia. Aí quando ele está com 70 anos e cirrose, ele vai em tudo quanto é campanha, que é para ver se Deus cura do estômago. Não é esquisito? Deus pode curar? Pode. E faz isso porque ama. Mas não é estranho? Uma sensação de que eu posso fazer o que eu quiser, depois eu vou lá e utilizo um recurso divino. Isso não é fé em Jesus, é fé na fé. É usar a fé como um elemento, um instrumento, uma varinha mágica, algo que faz mover de algum modo o céu para mim. Quantas vezes você já ouviu essa expressão na igreja? Mova o céu a seu favor. Geralmente a sensação que eu tenho é que o que se move nesses ambientes já não é o céu. Porque o céu não pode ser manipulado por mim. Céu é um ambiente onde só Deus reina e tudo que acontece de Deus para baixo é obediência. Então todo cristão fiel e que tem uma fé genuína em Jesus é obediente. E aí quando clama, o Pai ajuda, não porque Ele é bom e melhor do que os outros, mas porque o Pai reconhece a obediência, a sinceridade e a honestidade do Filho. Amém? Agora são os piores améns, não é verdade? Ou seja, qual é o Cristo que a gente prega? É um Cristo desses facilitadores divinos, de recurso? O Cristo que a gente prega é esse Cristo quebra-galho celestial, divino, secretário? Jamais! Não pode ser esse Cristo. O Cristo que é a nossa referência é aquele que o apóstolo Paulo magistralmente declarou que Ele é sendo o único soberano do universo. Em Romanos 11:36 ele disse, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele domina tudo, Ele está em tudo, é Senhor de tudo, é Deus de tudo, é Deus da nossa igreja, é Deus dos nossos sonhos, é Deus dos nossos desejos, é Deus dos nossos corações, até das nossas falhas. Ele é Deus de tudo, está em tudo, tudo nele subsiste, sem Ele nada do que foi feito se fez. Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como eu gosto dessa frase de Hebreus 13, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que significa que Ele não sofre as variações da cultura, Ele não é estimulado pelo que tem ao seu redor, Ele não é sugestionado pelas ambições de quem tem por perto, Ele não tem um fã-clube divino, uma panelinha sagrada, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo que andou com Paulo, anda com os Paulos de hoje, o mesmo que recebeu as prostitutas, os samaritanos, também recebe os perdidos de hoje. Aliás, há uma diferença muito grande em olhar quem está lá fora como um não salvo ou como um perdido. O não salvo a gente olha como aquele que está direto para o inferno, é assim ou não é? Só que o perdido é alguém que está no caminho, só se perdeu da rota. Mas na hora que ele voltar, eu vou estar perto para ajudar, para que ele nunca mais entre em nenhuma viela, nenhuma ponte, para que ele permaneça firme. Eu quero dizer uma coisa que talvez te assuste, mas eu preciso. Como igreja, a última coisa que Deus quer que a gente faça é sair daqui com a síndrome de salvadores do universo. A gente tem que salvar todo mundo. Ninguém aqui tem que salvar ninguém. Até porque você não consegue nem se salvar. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é amar. E esse é o mais difícil. Não é? Para que a nossa igreja possa dizer com todas as forças, essa igreja ama você. Essa igreja recebe, trata e cuida de você. Terceiro, qual é a igreja vencedora pela fé em Cristo Jesus? É uma igreja, é isso que eu acabei de dizer, que existe para servir em amor. Porque se ela existe só para servir, ela vira um problema. Ela vira uma espécie de canteiro de obras da fé. Todo mundo faz alguma coisa até levantar o edifício. Agora, quando ela serve em amor, muda tudo. Olha o que Jesus disse para os discípulos, lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35, a mesa da última ceia, um momento tremendo, extraordinário, uma atmosfera fantástica. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa frase de Jesus é tão devastadora,
Se isso aqui for colocado como um critério, nós perdemos uma grande porcentagem de gente. O que Jesus está dizendo é muito forte, e Ele está dizendo isso na mesa da ceia. Ele está dizendo assim, olha, é preciso entender. Eu vou dizer uma coisa que é assustador. Quando Jesus disse essas palavras, Judas já não estava no meio. Ele já tinha saído endemoniado para ganhar dinheiro vendendo Jesus. Ou seja, Jesus espera que as mentes consumistas saiam, para que Ele possa abrir o coração e passar novidades de vida. Pergunta de Deus para você aqui hoje. Jesus vai esperar você sair aqui para Ele poder abrir o coração, ou Ele pode abrir o coração aqui porque você é íntimo dEle? Sejamos íntimos de Jesus aqui hoje, para a gente poder dizer, nós somos vencedores pela fé que temos em Cristo, porque nós somos filhos. Começamos como seguidores, viramos discípulos, depois nos tornamos servos, agora somos amigos. Ele pode abrir a nós as alianças do coração. Agora, escuta o que eu vou dizer. Jesus não disse, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando o templo de vocês for o maior da cidade. Jesus não disse isso. Mas pensa numa loucura para construir o maior templo. Não é verdade? Todo dia alguém inventa o maior templo, a tal ponto os caras ressuscitar Salomão. Todo mundo na paranoia do maior templo. A nossa mentalidade é tão anti-Jesus, para não usar o termo anticristo, né? Ela é tão anti-Jesus, que tudo que Jesus quer menor, a gente quer maior. A gente quer a maior fé, o maior templo, a maior graça. Jesus é tudo diminuindo. Senhor, aumenta a nossa fé. Não, do tamanho de um grão de mostarda está bom para vocês. Pega e some. É devagar, é o contrário. A gente quer os gigantes. Senhor, nós queremos os Golias da fé. Ele pega as crianças. Quem quer ser maior no reino? Igual meninos de 4, 5 anos. Todo mundo olhando para cima, para ver Jesus chegar, todo mundo esperando ele. De repente Jesus para, olha para cima da árvore e fala, Zaqueu, desce que eu vou dormir na sua casa. Pensa na raiva do povo. Zaqueu é o cara que ninguém queria, porque Zaqueu não é apenas um publicano. O termo que Lucas usa é arquipublicano. O cara era o chefe dos publicanos. Já pensou? Aí Jesus fala assim, ó, Zaqueu, o povo não vai gostar não, mas eu vou dormir lá na sua casa hoje. Eu gosto de gente pequena, que rompe coisas e sobe nas árvores da vida para me ver. Vou dormir lá na sua casa. Será que tem uma cama que me cabe? Eu vou na sua casa. Quando eu olho para isso, me encanta de um jeito, porque se tem uma coisa que eu quero ser, é cada vez menor. Porque Deus gosta de olhar para os cantos da vida e achar os menores. Nunca queira ser o maior aqui. Quando você quer ser o maior, compra uma briga com Deus. Aqui só Ele é grande. É só Ele que é o maior. Todo mundo é servo. Nessas viagens nossas por aí, geralmente tem uns pastores empolgados, né? Que convida a gente para pregar e vai apresentar, fala, você está conosco, o grande servo de Deus. Dá uma angústia. Porque se é grande não é servo, não tem como, é contraditório. Todo servo é pequeno, grande é só Jesus. Se é servo é pequeno, não tem servo grande. Nenhum servo é grande. Se você é servo de Jesus, contente-se em ser o menor. Olha que interessante, Jesus não disse, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando os congressos e as conferências de vocês forem as mais frequentadas e comentadas das redes sociais. Jesus não disse que as nossas festas, nós mostraríamos para o mundo o amor dele se as nossas festas bombassem, se os nossos pregadores fossem os melhores, os cantores detonassem. Aliás, é interessante que dificilmente a gente percebe como uma igreja de sucesso, igrejas de ambientes mais vazios, tipo escola dominical, os famigerados cultos de ensino, né? Aqueles movimentos que a gente se une só para conversar. Difícil. A nossa sensação é de que a coisa está indo boa porque na última conferência bombou, o congresso estava lotado, gente saindo para tudo quanto é lado. Aí a gente fala, Deus estava lá, porque estava lotado, tinha gente. E multidão é sempre um problema. Se tem uma coisa que é fácil para matar, é multidão. Se você cair na frente de uma multidão em pânico, você está morto. Ninguém olha para o chão na multidão. Não é? Tem um escritor que disse que é impossível atravessar uma multidão carregando a chama da verdade, sem queimar a barba de alguém. Não é verdade? Interessante, sabe por que uma criança, no meio da multidão, começa a chorar desesperada, até que ela encontra o rosto do pai ou da mãe e para? Dizem alguns psicólogos que quando você pega seu filho, que acabou de nascer, com os olhinhos assim semi-abertos, e eles captam aquela imagem, aquele rosto bobão assim, rindo, todo cheio de amor, aquilo fica tão
cravado nos padrões neurais, que para o resto da vida ele vai andar com aquela imagem. Todas as vezes que a palavra amor, os melhores sentimentos reverberarem nele, é esse padrão que o cérebro vai buscar, aquele primeiro olhar, aquele primeiro encanto. É o que Jesus fez com Nicodemos. Você quer andar comigo? Quero. Nasce de novo. Aí Nicodemos fala, mas negócio esquisito, como é que eu grande vou entrar no ventre da minha mãe? É como se Jesus dissesse assim, Nicodemos, não tem nada a ver com essas coisas de útero, não é ginecologia aqui, é teologia. Eu só quero pegar você no colo, olhar para você e dizer, esse menino é meu. Deus gosta da intimidade dos pequenos. Por isso que eu tenho totais condições de dizer hoje, que apesar do número pequeno de gente, Jesus está aqui. Porque nós somos uma igreja vencedora pela fé em Cristo Jesus. E onde estiverem 2 ou 3, Ele está no meio, porque Ele se reconhece no grupo. Olha que tremendo. Jesus se reconhece no grupo. Agora escuta isso aqui, ó. Jesus não disse, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, quando a igreja de vocês for a mais rica da cidade. Jesus não disse isso. Olha o que Jesus disse. O mundo saberá que vocês são os meus discípulos, quando vocês se amarem. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que quando a gente se amar, podemos ter o maior templo. Quando a gente se amar, podemos ter as melhores conferências. Quando a gente se amar, podemos ser a igreja mais rica do mundo, não da cidade. A questão é, se nos amarmos. Porque se a gente se amar, essas coisas são pequenas. Se a gente se amar, o que interessa é você. Se a gente se amar, eu quero te abraçar. Se a gente te amar, eu quero ficar perto de você. Se a gente se amar, não é a marca da roupa que vai impedir que eu te abrace. Se a gente se amar, ninguém vai a pé para casa. Alguém dá carona para alguém. Se a gente se amar, ninguém passa fome aqui. Se a gente se amar, o céu se encontra aqui dentro. Porque o mundo sabe que nós somos discípulos de Jesus. Uma fé baseada em Jesus é uma fé que gosta de gente, que ama, que faz essa projeção do coração. Essa é a essência do ensinamento que Jesus tem para nós, para nos tornar uma igreja vitoriosa. Um amor que serve, amor que reconhece o outro. Ou seja, o samaritano, o fariseu, o Judas, o outro sempre vai ser o desafio máximo da minha fé. Jean-Paul Sartre diz que o inferno são os outros. Na fé é o contrário. O céu passa pelo outro. Eu preciso do outro. Eu preciso de você. Eu preciso que a gente esteja juntos. Agora, olha para mim. O que eu não preciso é fomentar a falsa religião, a hipocrisia do vire para o irmão e abrace a ele. Tem hora que você não quer virar para ninguém e nem quer falar nada, é ou não é? Você já foi num culto que o pregador prega 1 hora e a cada 2 minutos pede para você falar alguma coisa? Na verdade ele não prega, ele faz os dois pregam, todo mundo junto, não é verdade? É estranho que só ele receba oferta. Você também tinha que receber, você também pregou? É ou não é? Sabe o que eu quero que você guarde aqui no seu coração hoje? Ter fé em Jesus não é uma coisa pesada que faz a gente se transformar numa religião de chatos. Tem coisa pior do que chato. Não tem chato. Você já viu gente chata? O chato é aquele, por exemplo, que ele começa a falar com você, ele fala, e você fica desesperado, e ele interpreta seu silêncio como interesse. É pior ainda. Né? E não como educação. Ou coisa terrível é o chato. Né? Eu falei aqui em uma das aulas passadas, mas eu falei, se no islamismo tem xiita, o cristianismo tem chato, né? O chato é um problema grave. Tudo que você vai conversar com ele, não tem coisa pior, para mim, pelo menos opinião minha, não tem chato mais chato que o chato cristianismo. Sabe qual que é o chato cristianístico? É aquele indivíduo que ele conversa com você quase que em línguas estranhas. Ele não tem conversa normal de gente. Você conversa com ele, ele te chama só de varão, manto, fogo e poder. Você fala para ele, tudo bem, irmão? Tudo na paz, varão, só poder, só glória. Fala, calma, irmão, né? Tá tudo bem, irmão? Tudo no poder, não. Que isso, irmão? Não é um negócio esquisito? Bateu a porta, ele já expulsa 4 legiões de demônio. Não tem gente assim, plugada, linkada o tempo todo, numa espiritualidade perigosa, esquisita, abobalhada, imbecilizante. A fé em Jesus me torna mais inteligente. Eu posso conversar com você na linguagem normal. Jesus encosta em Pedro, pescando, diz, vamos pescar gente? Ele conversa na linguagem do pescador. Jesus não fala, e aí, varão, tá a fim de pegar uns mantos aí? Não. Ele fala, vamos pegar a gente? Como eu gosto desse Jesus da simplicidade. O seu Jesus gosta de conversar com você no seu nível, no seu tom, na sua voz, na simplicidade das conversas, no ir e vir humano. Jesus é tão humano que às vezes eu acho que eu não sou humano. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó, se na minha fé
eu não consigo compreender o outro, então ela se torna só um projeto egoísta de seleção. Eu chego na igreja e penso, esse aqui serve para mim, aquela não. Aí eu fico uma espécie de cristianismo nazista. Os bonitos chegam perto de mim, os feios ficam com a graça. Só que isso é ponto de vista, né? Sua mãe que o diga, não é verdade? É muito sério isso. Nós estamos precisando pensar nisso aqui, ó. Interessante que esse tipo de fé nazista não tem nada a ver, nada em comum com o Cristo que lavou os pés dos apóstolos, que transformou um samaritano no personagem principal de uma das suas melhores histórias, que uma prostituta entrou num jantar sem ser convidada só para lavar os pés dele, fez questão de jantar com publicanos e com pecadores, que quando está no auge da cruz ele olha para baixo e diz, Senhor, perdoa esse pessoal aí. Que coisa tremenda, irmãos. Um Jesus que quando eu olho para Ele e tenho fé nele, preciso entender que qualquer pessoa tem acesso a mim. Eu não posso de modo algum me sentir o pastorzão, o pregadorzão, que passa perto de você e nem toca. Toda vez que você encontrar um desses, está diante de um chato escatológico. Vai virar uma besta no final. Por isso escatológico. A melhor coisa que tem é a simplicidade do reino. É ou não é? Como é bom fazer a festa do reino, a simplicidade da graça. Para fechar, uma igreja só é vencedora pela fé em Cristo Jesus, quando o seu amor e o seu serviço não são interesseiros, quando ela ama e serve aos outros, porque já ama e serve a Cristo, então ela já é vitoriosa por causa da fé que ela tem em Cristo Jesus. Amém? Hoje eu estava lendo um livro, o escritor contou uma coisa que para mim é tremenda. Ele disse que lá nos Estados Unidos, em Utah, todo ano tem um festival de cinema. E num dos últimos anos aí, recentes, um cineasta resolveu fazer um filme detonando os cristãos, cristianismo. Acabou com o cristianismo no filme. Aquilo foi tão forte e a crítica amou o filme. No dia da exibição foi aquela coisa, todo mundo de pé aplaudindo. Uma caricatura ridícula, estereotipada do evangelho, mas que o povo adorou, foi ao delírio. E um pastor da cidade convidado para assistir o filme. Imagina como ele assistiu. Massacrado por todo mundo. Vermelho, vergonha. Aí o final do filme, a coletiva de imprensa, todo mundo babando aquele cineasta, falando, genial, fantástico. Abriu para perguntas, todo mundo faz uma pergunta, outra pergunta, de repente o pastor levanta a mão. Craig Dateweiler é o nome do pastor. Quando o pastor fica de pé para fazer a pergunta, um silêncio sepulcral no ambiente. O cineasta já pronto para o contra-ataque, disse, ele vai me detonar. O pastor se levanta e diz, John é o nome do cineasta, eu quero te pedir desculpas. Isso desarma o ambiente, porque se essa é a visão que você tem dos cristãos, a culpa é minha. Eu não consegui te mostrar o Cristo que eu amo. Eu não consegui dizer para você quem é Jesus. Eu e os meus irmãos estamos tentando passar um Cristo que é estranho a você. Se essa visão é a que vocês têm, nós escondemos Jesus de vocês. Me perdoe. Essa é a fé em Cristo Jesus. Ela não sai batendo para Jesus descer do céu e vingar os inimigos. Ela perdoa e diz, Senhor, foi mal, fui eu. Aí a graça desce. Se você quer ter a fé em Cristo Jesus, abra mão das suas razões, as certezas. Nada disso serve diante de Jesus. Mas aprenda a abraçar, perdoar, amar, cuidar, servir e receber. Quando você menos pensar, vai tomar um abençoado susto e dizer igual Paulo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a partir de agora, eu posso dizer que eu tenho fé em Cristo, sou de Cristo, por isso você pode me chamar de cristão. Fica de pé, por favor. Somos uma igreja sólida na palavra, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares e vencedora pela fé em Cristo Jesus. Somos, irmãos? Seremos e sejamos cada vez mais isso. Cada vez menos da gente e mais de Cristo. Amém? Que você saia daqui hoje com esse desejo no seu coração. Eu quero orar com você. Ó Deus, obrigado, Pai.
Obrigado, meu Senhor. Obrigado, acima de tudo, Pai, pela Tua graça derramada em nós. Obrigado, meu Deus, porque nós temos aqui liberdade para poder dizer que somos uma igreja, Tua igreja, celebrada e, acima de tudo, que celebra o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos aqui finalizar essa sessão, essa série pequena, mas uma série que pode dizer para o mundo e para a nossa igreja aqui, que o nosso principal desejo é aprofundarmos as bases e as raízes, Pai, para sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Muito obrigado, Senhor, por cada família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa certeza no seu coração. Nós não estamos aqui para sermos uma igreja melhor que as outras. Isso seria cair num erro mortal. Nós estamos aqui para ser uma igreja que Jesus goste. Amém? Amém. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.